Muito bem, aqui estamos nós, Adriano de Jequié e Adriano de Piedade, com Jesus de Nazaré, proclamando a verdade, diretamente de Itapiraí, São Paulo, Brasil, no dia 4 de setembro de 2017, segunda-feira. Já lemos a Bíblia na rua hoje? Agora estamos lendo aqui para você. Maravilha! Isso, vamos ler então Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Alguns versículos aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra. Paulo chegou às cidades de Derbe e Listra, onde ele tinha terminado a primeira viagem missionária. Agora ele está começando a segunda viagem missionária, então ele vai para essas cidades para ver as pessoas lá. Aliás, ele tinha sofrido muito naquela cidade até. Tinha apanhado, quase que morreu. Ele voltou lá para edificar os irmãos. Vamos ver. Em Listra morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele, uma cristã, era da raça dos judeus, mas o pai dele não era judeu. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. E Paulo quis levá-lo consigo e por isso o circuncidou, pois todos os judeus que moravam naqueles lugares sabiam que o pai de Timóteo não era judeu. Sabedoria de Paulo, né? A igreja de Jerusalém, o concílio tinha decidido que os cristãos que não fossem judeus não precisavam circuncidar nem guardar a lei de Moisés. E agora Paulo encontra um jovem chamado Timóteo, e todo mundo falava bem dele. A mãe dele era judia, mas o pai era grego, então ele não tinha sido circuncidado. Aqui o próprio Paulo se encarrega, então, de fazer, não é? Como diz Paulo, fazia-se de judeu para os judeus, e de gentil para os gentios, para quem não era judeu. É assim, sabedoria, nada de legalismo, mas seguir a prudência, né? Seguir a prudência, muito bem. Então ele escolheu Timóteo para ir junto com ele, mais um companheiro de viagem, para acompanhar Paulo e Silas. Muito bem. Vamos continuar aqui então, vendo isso. Nas cidades por onde passavam, eles diziam aos cristãos quais as decisões que tinham sido tomadas pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja de Jerusalém, e aconselhavam que eles obedecessem a essas decisões. Vocês estão vendo? Quais as decisões tomadas na igreja de Jerusalém? Que os não-judeus não precisavam ser circuncidados nem guardar a lei de Moisés. Salvação pela graça mediante a fé. Jesus aceitou, deu o dom do Espírito Santo, então, liberdade em Cristo Jesus. Mas o próprio Paulo, prudentemente, circuncidou Timóteo. Uma necessidade, porque Timóteo, só a mãe de Timóteo era judia. O pai era grego. Então, ele não era totalmente gentil. Ela era meio gentil, meio judeu. Porque a mãe era judia e o pai era grego. Então, vamos circuncidar Timóteo para que não haja problema com ele, no ministério dele. Então, ele é um judeu. Pronto, acabou. Mas deve ensinar que os não-judeus não precisam circuncidar nem guardar a lei de Moisés. Isso ia mostrando a decisão para todas as igrejas, para alegrar as igrejas, dizendo: minha gente, a salvação é pela graça mediante a fé. Quem não é judeu não precisa seguir a lei de Moisés, a lei cerimonial de Moisés, não precisa se circuncidar, não é preciso tornar-se judeu para depois ser cristão. É só aceitar Jesus. Pessoa de qualquer nação do mundo, é só crer em Jesus. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Não vem de vocês, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E aqui, termina aqui. Assim as igrejas ficavam mais fortes na fé e o número de cristãos aumentava cada dia mais. As igrejas ficavam mais fortes na fé, não no legalismo. Está vendo, meu irmão? Está vendo, minha irmã? Tem que estar forte na fé, não no legalismo, né? Não faço isso, não faço aquilo, não é nada disso. Você tem que estar forte na fé, buscando Jesus de todo o coração, né? Peçam e vocês receberão, procurem e vocês encontrarão, batam na porta e a porta se abrirá para vocês. Jesus está de braços abertos esperando, e ele disse que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Então vamos ficar com esses dois destaques. Timóteo, meio judeu, meio grego, foi circuncidado, tudo bem, precisa, para não criar problema. Mas o resto do povo, todos nós, temos que aceitar a nossa salvação pela graça mediante a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã, em nome de Jesus. E também quero agora agradecer ao pastor Aguinaldo Bernardo, da 2ª Igreja Batista de Piedade. Estivemos lá ontem à noite, fomos só para participar do culto junto com os irmãos, mas ele gentilmente nos deu a palavra para nós pregarmos lá na 2ª Igreja Batista de Piedade. Louvado seja Deus por tudo. Aleluia. Amém. Amém e amém.